Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre a minha experiência aqui com o desfraude do Arthur. Como é que foi isso aqui, tá? A fase de desfraude é uma fase em que deixa as pessoas, né, os pais, os familiares muito ansiosos, mais um marco aí na vida do desenvolvimento da criança, né? E muitas vezes a gente tem muita pressão em cima, então a gente ouve muito, não, tem que desfraudar antes de ir pra escolinha, a própria escolinha às vezes faz, creche, escolinha faz o movimento de forçar esse desfraude, né? E na verdade o melhor hoje em dia que a gente recomenda é que a gente vá mesmo no tempo da criança, né? Respeitando mesmo o próprio desenvolvimento da criança. Se a gente força muito, a gente corre o risco de trazer prejuízos para a vida futura, inclusive com constipação, retorno à fralda mais para o futuro e questões emocionais também relacionadas a esse desfraude mais forçado, vamos pensar assim, tá? Então, primeiro, muita calma nessa hora, tá bom? Pode confiar mesmo no seu filho, na sua filha, tá? Claro que existem limites, então uma criança que chega aos 3, 4 anos sem nenhum sinal de desfraude, a gente precisa ficar um pouquinho de olho. Então vale a pena conversar com o médico, tá bom? Mas trazendo então um pouquinho da nossa experiência aqui, eu estava pronta na época para esperar que o Arthur começasse o processo lá pelos 2 anos e meio, que é o que a gente costuma ver acontecer, né? E aí, com 2 anos, eu lembro que estava no começo lá da pandemia, né, do coronavírus. Ele chegou em casa, estava na escolinha ainda, não tinha começado, estava indo naquele burburinho, e ele simplesmente me disse: Mamãe, eu não quero usar fralda. Aí eu falei: Bom, tá bom, né? Deixei ele usar o piniquinho, a gente tinha comprado aquele mictório que parece um sapinho, então ele conseguia fazer xixi na linguinha do sapo, né? Ele achava aquilo o máximo. E aí eu deixei ele sem fralda durante o dia e mantive a fralda durante a noite. E magicamente em 1 ou 2 semanas ele não usava mais fralda e ele também não fazia xixi à noite, né? Pensei, nossa, foi tão fácil assim esse negócio, né? Bom, ele tinha acabado de fazer 2 anos, acho que ele tinha 2 anos e 1 mês, mais ou menos, né? E aí, de repente, também, assim como ele parou, né, de usar as fraldas, eu quase não comprava mais, ele foi devagarzinho pedindo para voltar. E pedindo para voltar principalmente para o cocô, porque o cocô para ele sempre foi difícil, ele sempre foi uma criança mais constipada. E aí a gente começou a voltar a fralda, até que ele voltou a usar a fralda o dia todo, né? Então ele tinha praticamente desfraldado completo de uma vez, assim, em 1 ou 2 semanas, e depois ele voltou a usar a fralda. E tá tudo bem, né? Isso acontece mesmo com as crianças. Algumas crianças vão e voltam. É um processo por conta disso. A gente começa devagarzinho, a gente vai observando os sinais que a criança tá pronta. Então, quando ela começa a dizer pra gente que ela quer fazer xixi, que ela quer fazer cocô, né? Primeiro ela começa a avisar a gente que já fez, depois ela começa a dizer o que vai fazer, e depois ela consegue segurar e chegar até o banheiro, né? Então o Arthur ele foi muito rápido de uma hora para outra, mas depois ele retornou. Então ele voltou a usar fralda e aí ele ficou na fralda até mais ou menos quase 3 anos, 2 anos e 10 meses mais ou menos, tá? Aí ele foi até os 2 e 10 na fralda. Ouvi muita gente falando, precisa tirar da fralda, e quando ele voltar para a escolinha, o que vai acontecer? As crianças vão tirar sarro dele, as professoras não vão querer cuidar, né? Mas como pediatra eu sabia que estava tudo em ordem, e ele estava dando outros sinais de desenvolvimento também. E aí, com 2 anos e 10, ele fez o mesmo movimento de pedir para não usar mais a fralda. Nesse tempo, nesse meio tempo, não é que a gente ficou parado também, né? A gente foi conversando com ele, deixando que ele visse, né? Quando a gente ia no banheiro, apresentando o vasinho, comprando pinicos diferentes para ele, né? Fazendo uma festa quando ele conseguia fazer xixi ou fazer cocô. Uma coisa que ajudou muito aqui foi que eu comecei a dizer para ele que ele podia fazer xixi nas plantinhas, e aí o menino, isso é mais fácil, né? Então ele aprendeu a regar a plantinha com o próprio xixi, e para ele era uma festa quando isso acontecia, né? E isso acabou estimulando mesmo um pouquinho para que ele fosse para o desfraude, mas fosse no tempinho dele, bem devagar, sem forçar, sem estresse. E aí quando chegou lá mais ou menos com 2 anos e 10 meses,
ele começou a realmente pedir para tirar a fralda. E aí a gente começou a tirar a fralda, deixar ele só de cuequinha durante o dia, né? E aí foi super tranquilo, porque ele teve poucos escapes. Logo eu consegui tirar a fralda da noite também, então quase com 3 eu consegui tirar totalmente a fralda da noite. Na verdade ele conseguiu, né? Porque ele ficou sem fazer xixi mais de 2 semanas aí, super bem. E até hoje ele controla muito bem a parte do xixi e do cocô, tá? Eu trouxe essa historinha para ilustrar para vocês que tá tudo bem se a criança fizer o movimento de desfraldar e depois voltar. E também não precisa ter pressa, tá? Dá para esperar um pouquinho, não precisa ser com 2 anos, não precisa ser com 1 ano e meio. A criança tem um tempo, cada criança tem um tempinho ali de desfraldar com calma. E quando a gente faz assim é bem mais tranquilo, que a gente tem menos perdas, a gente não tem aquela história de ficar sujando a casa toda, que você tem que ficar limpando xixi, limpando cocô pela casa, tá bom?